Olá, aqui Tenente Leal da disciplina Contabilidade de Custos. Nesse vídeo vamos assistir à unidade 1, Operações com Mercadorias, assuntos 1 e 2. Agora vamos ver o assunto 1, primeiro tópico, conta de estoques e de compras. Mercadorias. O assunto 1, resultado com mercadorias, ele tem três tópicos. As contas de estoques e compras, a apuração do CMV com o RCM e a alteração dos valores de compra e vendas. Indo para o primeiro tópico, de contas de estoque e compras. A conta de estoques é onde a contabilidade registra a movimentação de mercadorias de uma empresa comercial. Assim, se a empresa possui mercadorias no valor de 400, este é o valor que estará no saldo dessa conta. Se a empresa vende metade do seu estoque de mercadorias, esta conta passará então a ter um saldo de 200. Aqui a gente já tem que raciocinar o seguinte, olha, tem lá 400 no estoque, você imagina que uma empresa tem um estoque avaliado em 400, se a gente recebe a informação de que ela vendeu metade desse estoque, ele cai de 400 para 200, isso é bem tranquilo de entender. Então, vendeu metade do estoque que estava avaliado por 400, ele cai para 200. Seguindo. Se logo após essa última venda a empresa adquirir mais 500 de valor de compras de mercadorias, o seu novo saldo será de 700. Então, dando sequência àquela venda que teve lá atrás, ela tinha 400, vendeu metade, caiu para 200 e adquiriu mais 500. Então, se depois de 400 ela passou a ter 200 e foram somados mais R$500, esse novo estoque vai para 700. Então, dando andamento, o próximo slide, nós vemos lá, a conta de compras é usada pela contabilidade para, em alguns casos, registrar os acréscimos na conta mercadorias. Em que casos são esses? Nós temos na contabilidade duas maneiras de avaliar o estoque, ou é inventário permanente ou é inventário periódico. No inventário permanente, sempre que tem movimentação na conta mercadorias, os valores de baixa, que a gente vai ver que são os CMV, são calculados. Quando o inventário é periódico, como o nome diz, no fim do período esse valor é calculado e a gente vai ver aqui um raciocínio disso. Então, só voltando aqui, a conta de compras, ela registra os acréscimos na conta de mercadorias, pois às vezes essas adições não são lançadas no momento da compra. Como eu acabei de falar, quando a avaliação do inventário é pelo método pelo inventário periódico, nós temos essa conta que é feita no fim do período. Então, desta maneira, se o período começou com estoque de mercadorias no valor de 400, como no exemplo anterior, e aí comprou mercadorias no valor de 1.000, então repara, tinha 400 e comprou 1.000, ficou então com 1.400. Seguindo, então ela estava com 1.400 e terminou o período com 300. Então repara, ela tinha 400, comprou 1.000, foi para 1.400 e terminou com 1.300. Então, de um valor que chegou a 1.400, ela terminou com 300. Isso significa que a variação de 1.400 para 300, a gente deu baixa. E a gente vai ver mais na frente que essa baixa do estoque de mercadorias chama-se CMV, que é a sigla para custo das mercadorias vendidas. O que é bem tranquilo de se entender, porque se eu tinha 1.400, cheguei a ter 1.400 e terminei com 300, significa que essa diferença eu dei baixa. Se dei baixa, é porque foi o custo do que eu tinha que foi vendido, que é o que a gente chama de CMV, como vamos ver. Então, isso significa que as mercadorias baixadas por venda custaram para a empresa o valor de 1.100, pois adicionamos as compras ao estoque final e diminuímos desta soma o estoque final, chegando ao valor de 1.100. Então, essa é uma operação que a gente vai ter que fazer lá na frente nos exercícios. Tem até uma fórmula que é estoque inicial mais compras, menos estoque final, igual a CMV. É o que a gente está vendo aí. O valor de 400 é o estoque inicial, o valor de 1.000 é a compra, somando os dois dá 1.400 e tem informação de que 300 foi no estoque final, ou seja, 400 mais 1.000, 1.400, menos os 300, vai dar 1.100, que é o valor do cálculo do CMV nesse caso. Agora vamos ver o assunto 1, tópico 2, contas de CMV e RCM. Iniciando agora o segundo tópico
do assunto 1, que é a apuração do CMV e RCM. CMV é a sigla do que a contabilidade chama de custo das mercadorias vendidas. O que basicamente é o CMV? É quando você precisa apurar quanto você pagou, digamos assim, por aquilo que você está vendendo. Então, vamos ver um raciocínio aqui bem simples. Se você vende uma garrafinha de água por R$5 e essa garrafa custou para você 2, o seu CMV é esse 2. Que quando você vai contrapor com o valor da venda, que nesse caso é de 5, você vai apurar um lucro de 3. E esse é o RCM, que a gente vai ver lá na frente. Só que, como é uma empresa comercial, o cálculo é um pouco mais complexo. A gente vai ver que esses exemplos que a gente está dando aqui, eles são bem simples, mas quando vai para uma empresa, no caso real, na vida real, a dinâmica para ser considerada é bem maior. Então, a gente vai ver aqui um exemplo bem simples. Então, começando aí pelo CMV, que a gente tem que determinar quanto custou aquele estoque de mercadorias que a empresa está vendendo, que a gente chama de CMV. Então, calcule o CMV. Ele vai te informar uma venda e você tem que calcular quanto que esses estoques que foram vendidos custou para a empresa. Esse é o CMV. Então, dando prosseguimento. CMV é a sigla de custo das mercadorias vendidas. O CMV é o valor de custo das mercadorias que foram vendidas, e aí a gente vem um exemplo. Uma empresa possui um estoque de mercadorias no valor de 400 e vende a metade desse estoque. É exatamente o que foi dado lá atrás. O valor do CMV é de 200, pois a metade do estoque de mercadorias possui esse valor. Então, a empresa aí retratada, ela tem um estoque de 400, vendeu metade desse estoque. Quanto ela pagou por esse estoque? Só 200, porque os outros 200 permaneceram em estoque, com os 200 que saíram. Então, no caso, o valor do CMV é de 200, pois a metade do estoque de mercadorias possui esse valor. O valor do CMV pode ser calculado de duas maneiras, conforme eu já tinha adiantado lá atrás. Por inventário permanente ou inventário periódico. O que é inventário? É uma palavra que a contabilidade dá para a maneira como a gente calcula o estoque de uma empresa. Então, uma empresa, quando tem uma metodologia de inventário permanente, significa que permanentemente, a cada adição e subtração de estoque de mercadorias, eu determino o valor do CMV. Uma outra maneira é o inventário periódico. Como é que o inventário periódico funciona? O próprio nome já indica. Ao fim do período, ou seja, no encerramento para fazer o balanço, eu vou lá e faço uma contagem do estoque. E aí, dependendo da contagem do estoque, eu vou ter um valor de estoque informado. Eu pego esse valor de contagem, chamado de estoque final, e contraponho com o valor que tinha no início, que a gente chama de estoque inicial, mais o valor das compras. Poxa, mas por que tem essas duas maneiras? Porque às vezes o estoque é mais fácil de ser contabilizado. Por exemplo, uma loja de móveis. Então, eu não vou vender muitos móveis assim. Então, dá para... Sempre que um determinado móvel é vendido, eu vou lá e faço a contabilização do custo daquele imóvel que eu paguei para eu poder vender. Agora, imagina num supermercado onde eu tenho muitos estoques numa determinada gôndola, ok? Então, sabonete, por exemplo. Então, não compensa para o supermercado, em determinadas ocasiões, contabilizar cada sabonete que sai por compra, por cada venda que é feita. Então, o que acontece? Ele simplesmente determina quanto tinha no início do período, quanto ele comprou e depois ele diminui o estoque final. A diferença, ele sabe que foi o que deu baixa. Então, isso é chamado de inventário periódico e é por isso que a nossa unidade, o nosso assunto aqui na Fundação, na contabilidade de custos, pede para estudar conta-compras. É por causa desse inventário aí, o periódico. Seguindo na apresentação. O inventário permanente, ou seja, o inventário permanente é quando o CMV é determinado nos momentos das vendas. Então, como eu estava dando o exemplo do móvel, sempre que tem uma venda, você vai lá e determina. Okay? Então, eu dei um exemplo lá atrás, quando a empresa vende metade do seu estoque, por exemplo. Então, é fácil determinar. Você vai lá e fala, metade do estoque, se tinha 400, a metade é 200. Pronto, está determinado o CMV, é tranquilo. Tá? Então, quando é um estoque bem retalhado, bem... assim, de itens pequenininhos, não compensa fazer isso venda por venda. Eu faço pelo permanente, então, pelo periódico. Está aí, então, o exemplo do permanente. Assim,
prosseguindo aqui. Assim, o valor do CMV vai sendo acumulado a cada venda, chegando ao final do período com o seu saldo total. É uma maneira mais simples, digamos assim, de calcular o CMV. Então, teve uma venda, eu calculo o CMV. Teve outra venda, eu calculo o CMV. Teve outra venda, calculo o CMV. Então, isso é chamado de inventário permanente. Inventário periódico. Então, de maneira diferente do inventário permanente, a gente tem o inventário periódico, que é esse segundo caso. Lembrando que no inventário periódico eu preciso trabalhar com a conta compras. Então, quando eu trabalho com inventário periódico, sempre que uma empresa faz compras, ele registra essa entrada numa conta específica chamada compras. Quando o inventário é permanente, no caso anterior, a compra vai direto para a conta de estoques. A gente não vai ver essa diferença, porque não precisa aprofundar não, mas a gente vai estudar só esse ponto aí do inventário periódico por causa da conta compras. Então, o inventário periódico, quando o CMV é determinado somente no final do período, utilizando uma fórmula que está descrita aí, onde o CMV é igual ao estoque inicial mais compras menos estoque final. Então, está aí as legendas do CMV, do estoque inicial, das compras e do estoque final. Então, essa fórmula, inclusive lá na frente vai ser perguntado no questionário, é a fórmula do CMV no inventário periódico. Okay? É preciso saber lidar com essa fórmula. CMV igual ao estoque inicial mais compras menos estoque final. Então, retornando no exemplo anterior, substituindo os valores na fórmula. Então, aquele primeiro exemplo que foi dado, onde eu tinha o estoque inicial de 400, mais uma compra de 1.000, com o estoque final de 300. Então, acompanhando aí, nós temos o CMV para ser determinado, nós temos o valor do estoque inicial, o valor de compras e o valor do estoque final. Fazendo a operação, nós temos 400 mais 1.000, diminuindo 300, nós temos o valor de 1.100. Então, esse é o valor do CMV nessa operação. A gente vai ver lá na frente também um exemplo. Agora, vamos ver o assunto 1, tópico 3. Os itens que alteram os valores de compras e de vendas. Então, o terceiro tópico, alteração de valores de compras e de vendas. Vamos seguir. As compras e vendas podem ser alteradas por eventos como fretes, descontos, devoluções e tributos. São 4 exemplos simples para a gente entender um pouco essa dinâmica, porque normalmente, no caso, na vida real, uma empresa ela não simplesmente compra um artigo lá por 10 e contabiliza ele por 10. Normalmente você tem algum tipo de acréscimo ou algum tipo de desconto. E esses acréscimos ou descontos, eles adicionam valor ou diminuem valor do que é lançado em estoque na contabilidade. Então, cada um desses exemplos que são apresentados aí, nós vamos alternar 2 para compras e 2 para vendas, começando com o primeiro lá de frete. Então, seguindo aí, uma mercadoria pode ser comprada por 1.000, então o valor da mercadoria é 1.000, ok? Mas precisa ser pago um frete de 80, então é 1.000 lá no fornecedor. Para ele vir lá do fornecedor até a empresa comercial, essa empresa comercial que está comprando, ela paga um frete de 80. Então, quando essa mercadoria que eu paguei 1.000 por ela entrar no meu estoque, eu não posso dar entrada por 1.000. Eu tenho que somar o valor do frete ao valor da compra. Então, eu paguei 1.000 pelo estoque, mais 80 de compras, de frete. Quanto eu vou dar entrada na minha conta mercadorias? 1.080. Por quê? É um valor referente a 1.000 da mercadoria e mais 80 do frete. Então, esse é um valor que altera vendas, que altera compras, vendas também, claro, mas compras é o exemplo aqui apresentado, ok? Uma venda pode ser feita por 10.000, mas o comerciante autoriza um desconto de 10%. E então o valor da venda será de 9.000, ou seja, ele vendeu por 10.000, abateu 10%, caiu para 9.000 do valor da venda. Terceiro exemplo, uma compra no valor de 700 pode ter uma devolução parcial de 100, e desta forma o valor líquido da compra será de apenas 600. Então pode acontecer, sei lá, às vezes um defeito, ou às vezes alguém pediu o valor errado, por um motivo qualquer, você comprou um valor de 700, mas não vai precisar dos 700, você quer devolver parte da compra, e essa devolução está avaliada aí por 100.
Então a contabilidade vai fazer a entrada de 700 e depois a saída dos 100, mantendo um valor líquido de 600. Então esse é um dos motivos que altera o valor das compras, né, que está dizendo aí. O outro exemplo é isso aí, olha, uma venda de 100 que pode ter a incidência de ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Nós não vamos falar sobre o ICMS, assim, entrar em detalhes, mas só para exemplificar que está no programa. Então, sobre essa venda de 100 incide um imposto de 18%. O que eu faço? Eu aplico os 18% lá no valor da venda e aí eu tenho que raciocinar que a empresa apenas vai vender, digamos assim, uma receita líquida de apenas 82. Por quê? Sobre esses 100 de venda, incidir nos 18, esses R$18 aí, eles são recolhidos para o Estado, por causa do ICMS. Então, eles não fazem parte da receita líquida da empresa. Embora ela receba os 100 de receita, ela só considera como receita os 82, porque os 18, para completar os 100, são recolhidos como impostos, nesse caso aí, de ICMS. Agora vamos ver a metodologia de cálculo dos estoques pelos métodos PEPS, WEPS e média ponderada móvel. Seguindo então para o assunto 2, dentro da unidade 1, critério de avaliação de estoques, que nesse caso aí são os 3, PEPS, WEPS e média ponderada móvel. Vamos a eles. Lembrando que o estoque fisicamente sempre obedecerá a um fluxo, de modo que as unidades mais antigas saem primeiro do estoque. E precisamos não confundir a movimentação física com a metodologia contábil de avaliar os estoques. Então, lá, a pessoa que pega o estoque para vender, a gente tem que sempre raciocinar que praticamente sempre o estoque mais antigo vai ser vendido primeiro. Agora, essa metodologia de PEPS, WEPS e média ponderada, que é o primeiro que entra, primeiro que sai, último que entra, primeiro que sai e média ponderada móvel, apenas é uma questão contábil. Independentemente da questão contábil, as primeiras unidades que entram no estoque normalmente são as primeiras a saírem. Isso não pode ser confundido com a avaliação contábil. Então, seguindo aí o slide. Essas metodologias contábeis que vamos estudar são 3, quais sejam PEPS, que é a abreviação de primeiro que entra, primeiro que sai, o WEPS, o último que entra é o primeiro que sai, e média ponderada móvel. Esses métodos são úteis porque os valores de compra de mercadoria quase sempre são diferentes uns dos outros. Então, às vezes, a gente faz uma compra e quando vai comprar novamente, os valores são um pouquinho maiores por causa de inflação, algum outro detalhe, ou um pouco menores. Tá? Então, os valores de compra ao longo do ano, ao longo do mês, eles variam um pouco para cima ou para baixo. Então, tem valores de compras diferentes. E aí eu preciso saber contabilmente quais vão ser dados baixa em primeiro lugar. Então, por isso que eu tenho que ordenar a saída contábil dessa conta de mercadorias por um dos 3 métodos. Ou as unidades mais antigas vão sair primeiro, que é o método PEPS, ou as unidades mais recentes vão sair primeiro, que é o método WEPS. Ou cada compra que faço, eu acho um valor médio e dou baixa pelo valor médio, ok? O mundo real poderia facilitar muito a nossa vida se usasse média ponderada móvel sempre, né? Ou seja, calcula sempre a média e usa a média em todos os lugares, em todas as situações, mas não é assim. Por quê? Porque com base em questões fiscais, ou seja, que envolvem tributação, às vezes você usar o PEPS ou o WEPS dá uma vantagem fiscal para você, que a gente também não vai tratar aqui. A gente só vai executar. Ou vamos fazer as primeiras unidades serem contabilizadas primeiro na venda, que é o PEPS, ou as unidades mais recentes. Ou, como alternativa, um dos dois, usar a média ponderada móvel. Então, o método PEPS. Nesta metodologia, os valores das baixas das contas serão feitos ordenadamente, considerando primeiro as unidades mais antigas. O método WEPS, os valores das baixas das contas serão feitos ordenadamente, considerando primeiro as unidades mais recentes. Então, isso é o que diferencia o PEPS do WEPS. No PEPS, primeiro que entra, o primeiro que sai, as unidades para
para dar baixa são sempre as mais antigas. Então imagina, as que estavam lá em primeiro lugar vão ser as primeiras que vão sair. No método PEPS é o contrário. As unidades que vão sair são as últimas que chegaram, então são as mais recentes. Tá? Então eu tenho que entender isso. Método PEPS, eu vou dar baixa nas unidades mais antigas. Método UEPS, eu vou dar baixa nas unidades mais recentes. E, finalmente, o método da média ponderada móvel, onde a cada compra que eu faço, eu acho um valor médio e dou baixa por esse valor médio. A gente vai ver as contas daqui a pouco. Primeiro, então, vamos ver um exercício que tem, onde será esse exercício que está aí, ele será usado para determinar o CMV nos 3 métodos indicados. Então, seguindo lá na apresentação. Para fins de utilização, nos 3 exemplos a seguir, vamos utilizar o mesmo exercício, o qual segue abaixo. Então, repara que eu tenho um estoque inicial com 50 unidades a R$ 4,00, faço uma primeira compra de 200 unidades a R$ 4,20, faço uma segunda compra de 500 unidades a R$ 3,80. E aí tem uma venda, eu vendo 600 unidades. Então, repara lá para cima, eu tenho 750 unidades no estoque e vendo 600. Ok? E tem uma terceira compra de 100 unidades a R$ 4,30. Vamos deixar claro aqui, essa terceira compra com 100 unidades é simplesmente uma informação que está aí, mas não vai ser usada, porque a metodologia para determinar o CMV e a venda de 600, ela ocorre depois da segunda compra. Então, de qualquer jeito, a terceira compra não entra para o cálculo do CMV. Ok? Então, seguindo. A informação sobre venda é importante apenas para determinar o valor do CMV com sua quantidade. O valor de 10 por unidade é para determinar a receita e não o CMV. Então, aí alguns alunos costumam confundir. Quando está dizendo ali que são 600 unidades por 10, às vezes a gente pega aquele 10 lá, que é um valor de venda, e joga no valor do estoque. E isso não pode, isso é um erro. O valor de 10, que vai ser multiplicado pelos 600, vai dar um valor de venda de 6.000. E valor de venda não pode entrar no valor do estoque, ok? Então, só lembrando essa última parte, a informação de venda de 600 unidades é apenas para eu multiplicar os 600 pelo valor das compras, para eu determinar o CMV. A gente vai ver nas contas aí a seguir. Então, pelo método PEPS, a gente vai usar esse mesmo exercício nos 3 métodos. O primeiro é esse, o método PEPS. Neste método, vamos avaliar o valor da baixa do estoque de mercadorias, que é o valor do CMV, considerando as 600 primeiras unidades na sequência, ou seja, o método é o PEPS. Lembrando, primeiro que entra, o primeiro que sai. Quantos estão saindo? 600 unidades. Então, nós vamos pegar lá do início, começar a contar 600 unidades, valorizar isso e dizer que esse é o CMV. Então, quais são as primeiras 600 unidades que eu vou dar baixa? Nós temos lá o primeiro estoque, que é o estoque inicial, com 50 unidades, a primeira compra, que são as 200 unidades, e 350 unidades da primeira compra. Voltando aqui, ó, a gente vê que a segunda compra, digamos, foi de 500 unidades. Então, vou baixar só 350, que aí eu já faço 600. Conta lá comigo, ó, 50 do estoque inicial, mais 200 da compra, da 250, que com 350 fecham os 600. Então, eu tenho aí 600 unidades. Multiplicando pelos valores unitários, no caso do estoque inicial, qual o valor unitário? Está lá, R$ 4,00. Qual o valor unitário das 200 unidades da primeira compra? R$ 4,20. E qual o valor unitário das 350 unidades que estão ali? R$ 3,80. Então, fazendo as multiplicações, 50 vezes 4 vai dar os 200. 200 vezes 4,20 vai dar os 840. E 350 vezes 3,80 vai dar 1.330. Então, essas três parcelas eu tenho que somar para ter o valor do CMV, pelo método PEPS, que vai dar quanto? 2.370, está lá no final. Ó. Somando tudo, o valor do CMV, as 600 unidades vendidas foi de 2.370. Então, o valor do CMV foi de 2.370. Ok? Então, esse é o método PEPS. Vamos ver o método UEPS. Método UEPS. Neste método, vamos avaliar o valor da baixa do estoque de mercadorias, que é, de novo, lembrando, o valor do CMV, considerando as 600 últimas unidades, as últimas mercadorias, até a data da venda, que na sequência foram
As 500 unidades da segunda compra, vamos voltar aqui para ver as compras, ó. Ah lá, a segunda compra tinha 500 unidades, ok? Então, essas 500 unidades custaram R$ 3,80 cada uma. E nós vamos pegar 100 unidades da primeira compra. Ah lá, a primeira compra, ó, foram 200 unidades. Então, as 500 unidades da segunda compra, mais as 100 unidades da primeira compra, multiplicando pelos seus valores individuais, os valores unitários, vão dar 1.900 no primeiro caso e 420 no segundo. Prosseguindo aí no slide. Somando tudo, o valor do CMV, ou seja, as 600 unidades vendidas, esse valor do CMV foi de 2.320. Repara que no método PEPS, lá no finalzinho, o valor do CMV é 2.370. E nesse caso é 2.320. 2.370 no CMV do PEPS e 2.320 no CMV do valor do EPS. Então, dependendo da metodologia de cálculo, o CMV é diferente. Se o CMV é diferente, a gente vai ver que o lucro da empresa também é diferente, se ela usar um ou outro. E, finalmente, o método da média ponderada móvel. Neste método, vamos avaliar o valor da baixa do estoque de mercadorias, que é, de novo, dizendo aí, o valor do CMV, considerando o valor médio das mercadorias até o valor da venda. Vejamos o valor médio das mercadorias compradas até o momento da venda. Reparar que o valor médio é atualizado a cada compra. Então, eu tenho lá um estoque inicial que, quando vem a primeira compra, eu calculo o valor médio unitário. Quando vem a segunda compra, eu vou calcular de novo o valor médio. Ele vai mudar, por isso que é móvel, média ponderada móvel. A cada compra de preço diferente, eu altero o valor da média. Então, seguindo aí a apresentação. Após a primeira compra, teremos 250 unidades, que são quais? Os 50 do estoque inicial, mais a primeira compra de 200. E aí, fazendo a multiplicação, olha, eu tenho 50 do estoque inicial a R$ 4,00 a unidade e tenho mais 200 de compra a R$ 4,20. Então, fazendo as multiplicações que estão aí, 50 vezes 4 mais a multiplicação de 200 vezes 4,2 divididos por 250 vai dar um valor médio de R$ 4,16. Ou seja, o estoque após a primeira compra será de 250 unidades a R$ 4,16 a unidade. Ok? Então, repara, o valor, eu tenho um valor unitário de 4 no estoque inicial e tenho um valor unitário de 4,200 na compra. Qual é o valor médio? 4,16 por causa dessa conta que a gente fez. Indo para a segunda compra, após a segunda compra, nós vamos ter 750. Por quê? Nós temos 250 unidades, que é o estoque inicial mais a compra, e agora compramos mais 500. Então, eu tenho essas 250 que a gente acabou de ver, que foram valorizados a 4,16 a unidade, acrescido de mais 500 unidades, cujo valor inicial foi de 3,80, o valor unitário. Então, nós vamos de novo fazer uma conta, ó, prosseguindo ali. Nós temos 250, que multiplica 4,16, mais 500 unidades compradas a 3,80. Soma tudo e divide por 750. Vou achar 3,92. Ok? É só operar isso daí. Na venda, então, nós temos 750 unidades, cujo valor médio é de 3,92. Então, lembra, depois da primeira compra, o valor médio foi de 4,16. Agora, com a segunda compra, ele caiu para 3,92. Ok? Se a gente vai vender 600 unidades, o que eu tenho que fazer? Multiplicar 3,92, que é o valor médio, vezes as 600 unidades vendidas. Isso vai dar 2.352. Lembrando aí, repare que o CMV pelo método da média ponderada móvel é um valor intermediário entre o PEPS e o EPS. Isso até no caso de uma prova, de um exercício, é bom para eu conferir. Normalmente o professor vai pedir para você calcular pelos 3 métodos e o valor da média ponderada móvel sempre vai estar intermediário entre o PEPS e o EPS. Terminando aí, também é preciso entender que nos 3 casos o valor das vendas é sempre o mesmo, ou seja, não importa a maneira como eu estou calculando meu estoque, se pelo PEPS, o EPS ou média ponderada. O valor das vendas vai ser sempre de 6.000, que é 600 unidades vezes 10 a unidade. Então, repara, se eu tenho um valor de 6.000 de venda para cada um dos métodos, é para eu entender que eu vou ter um lucro diferente em cada uma das avaliações, e é o que a gente vai ver daqui a pouco. Agora vamos ver um exercício como exemplo para demonstrar os cálculos de CMV
e RCM, concluindo assim os assuntos 1 e 2 da unidade 1, Operações com Mercadorias. O que é resultado para a contabilidade? É lucro ou prejuízo? O que é resultado com mercadorias, o RCM? É quanto uma empresa apura de lucro ou prejuízo depois de um período de compras e vendas. Bom, vamos lá. O RCM é determinado por uma fórmula. RCM igual a vendas menos CMV, tá aí a legenda, tá? Então, eu simplesmente ia pegar o valor da minha venda e abater o valor da minha compra, que eu tive dessas mercadorias que eu estou vendendo. Não de todas as compras, mas só das compras que eu vendi. Precisamos, então, perceber que o valor do CMV dependerá da metodologia de avaliação de estoque, ou seja, do método PEPS, UEPS e média ponderada móvel. Então, lembrando aí nesse finalzinho, se eu usar PEPS, UEPS ou média ponderada móvel, o meu CMV vai ser diferente. Se o CMV é diferente, consequentemente, o meu resultado com mercadorias vai ser diferente, dependendo da metodologia que eu usar. Vamos seguir. Como vimos anteriormente, os valores do CMV em cada método de avaliação de estoque foram os que seguem. Então, voltando lá para as demonstrações, que foram aí atrás no vídeo, nós temos o CMV pelo PEPS, que é o 2.370, pelo EPS, que é o 2.320, e pela média ponderada móvel, que é o 2.352. Dando sequência, assim, aplicando a fórmula, teremos distintos valores de RCM, pois o valor do CMV será diferente em cada caso. Então, repara que o RCM, ele sempre vai considerar a receita de 6.000, a gente vai ver aí nos 3 casos, sendo que eu tenho um CMV diferente. Consequentemente, são os resultados lá do lado direito, os lucros, ou seja, o resultado com mercadorias, são diferentes. Então, qual é o RCM quando o método é PEPS? É o 3.630. Qual o RCM quando o método é o UEPS? 3.680. E, finalmente, qual é o RCM com a média ponderada móvel? 3.648. Então, o RCM vai ser diferente porque o CMV para cada operação também é diferente. Por quê? Porque a metodologia de cálculo, sendo PEPS, UEPS ou média ponderada, vai ser diferente. Seguem 6 exercícios propostos com um gabarito no final. Envie as dúvidas para o meu e-mail, contabilnet@hotmail.com. Lembrando que você precisa colocar seu nome completo e a turma para eu poder identificar você. Pergunta 1. Qual a fórmula do CMV no inventário periódico? Pergunta 2. Qual a fórmula do RCM? Pergunta 3. Que eventos podem alterar os valores de compra e vendas? Pergunta 4. Quais os métodos de avaliação de estoque? Pergunta 5. Por que os valores de RCM podem ser diferentes? Pergunta 6. Determine o RCM com base no exercício de demonstração, alterando os valores, as vendas de 600 unidades a 10, como foi demonstrado no exercício, para 700 unidades a 950 unidades, considerando os 3 métodos de avaliação de estoques. Então, eu só estou mudando de 600 unidades a 10, é o mesmo exercício. Nós vamos passar para 700 unidades a 950. O gabarito está aqui nas soluções propostas e eu vou comentar cada uma das respostas. Qual a fórmula do CMV no inventário periódico? É aquela lá, CMV igual ao estoque inicial mais compras menos estoque final. Eu preciso saber dessa fórmula. 2. Qual a fórmula do RCM? RCM igual vendas menos CMV. Preciso também saber essa fórmula. 3. Que eventos podem alterar os valores de compra e vendas? Então, os 4 eventos que a gente estudou aqui são fretes, descontos, devoluções e tributos. 4. Quais são os métodos de avaliação de estoque? Método PEPS, método UEPS e método média ponderada móvel. 5. Por que os valores de RCM podem ser diferentes?
porque o valor do CMV é diferente, dependendo do método da avaliação de estoque, podendo ser PEPS ou EPS, ou média ponderada móvel. Então, se o CMV vai ser diferente, o RCM também vai ser diferente. E número 6, determine o RCM com base no exercício de demonstração, alterando as vendas de 600 unidades a 10 para 700 unidades a 9,50, considerando os 3 métodos de avaliação de estoques. Então, o que aconteceu aqui? O nosso RCM vai variar tanto porque a receita variou de 6.000 para 6.650 nos 3 casos, e os 3 CMVs também variaram. Por quê? Em vez de 600 unidades, eu estou agora vendendo 700. Então, o valor do CMV vai ser um pouquinho mais alto. Isso deu o RCM com o método PEPS 3.900, o RCM com o método UEPS foi de 3.910 e o RCM com o média ponderada móvel foi de 3.906.